Fala pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma videoaula aqui no canal Biologia. Hoje o tema é poríferos. Já ouviu falar desse grupo de animais? Representado pelas esponjas. Então a gente começa aqui com as características gerais de um porífero. Primeira coisa, pessoal, são multicelulares. O que isso quer dizer? Que eles são formados por várias células. Então esse é o primeiro animal dentro da escala evolutiva, é um animal simples, mas já é considerado um animal, inclusive pelo fato de ser multicelular. Outra característica importantíssima que a gente não pode deixar de registrar é o fato desses seres serem eucariontes. E ser eucarionte quer dizer que ele tem um núcleo organizado. Claro, característica de animais. Então marca aí, tá anotando? São multicelulares e são eucariontes. E agora, deixa eu trocar essa célula aqui para a gente ficar movimentando enquanto a gente vai falando. Esses seres são ablásticos. Isso quer dizer o seguinte, que apesar de ser multicelular, de ser eucarionte, esses seres não têm uma organização dos folhetos. Lembra lá das aulas de embriologia em que se falava de ectoderme, endoderme, mesoderme? Ainda não há a organização desses folhetos nesses grupos. Então, mais uma característica, são ablásticos. E a característica aneuromiário, divide essa palavrinha aí, divide comigo aí. Ó, A quer dizer não, contrário de. Neuro remete ao sistema nervoso. E mios é um prefixo para gente falar de músculo. Então, assim, um animal não tem sistema nervoso e não tem músculo, portanto, não terá movimentação. A gente vai ver que esse animal não tem movimentação, porém, mesmo assim, ele garante o fluxo de água dentro do seu corpo. Outra característica desses seres é que elas são assimétricas. Então, você tem ali alguns adultos que são assimétricos, outros tem autores que consideram que ele tem uma simetria radial, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que o fato de ou apresentar assimetria ou simetria radial indica baixo grau evolutivo. Não esqueça, lá na aula de metazoários a gente falou sobre isso, que os seres um pouco mais evoluídos tendem a apresentar assimetria bilateral. E outra característica que a gente não pode deixar de anotar em relação às esponjas é que elas têm digestão intracelular, tá? Não existe ainda uma cavidade digestória, não existe ainda um sistema digestório. Então, cada célula faz a sua digestão de forma separada. Então, digestão intracelular, mais um item riscado da nossa lista. A gente fala um pouquinho agora da anatomia e da fisiologia desses animais. Aqui dentro, lembra que eu falei que existe uma cavidade, mas não existe cavidade digestória. Então, essa palavrinha, acompanha comigo aí nas nossas aulas, toda hora que aparecer o nomezinho celes, tem a ver com cavidade. Então, aqui a gente tem a cavidade da esponja. Essa cavidade não tem a função de digestão, não há lançamento de enzimas aqui. Essa cavidade, chamada também de átrio, é justamente o ponto onde a água vai ser disponibilizada, rica em oxigênio e rica em alimentos. E aí pode surgir a pergunta, como é que essa água entra aí? Nós temos umas células aqui especializadas em pôr essa água para dentro, que são os coanócitos. O batimento do flagelo do coanócito faz com que a água entre aqui, ó, pelos poros e saia aqui pelo ósculo, que é essa abertura maior. Vamos ver um detalhe desse coanócito, vamos ver como é que ele funciona. Olha aqui o nível de detalhe maior. Aqui a gente tem, então, o flagelo do coanócito. Esse flagelo vai se movimentar constantemente. Ocorre, então, agora aqui ó, a captação das partículas alimentares. Essas partículas serão capturadas por fagocitose. E todos os nutrientes aqui serão repassados para uma outra célula chamada de amebócito. O amebócito, ele vai ser sempre uma célula que trabalha próximo ao coanócito, captando todos os nutrientes que são capturados aqui pelo coanócito, que não são utilizados por essa célula, e assim que ele receber esses nutrientes, essa célula vai dividir esses nutrientes com as demais células do corpo do animal. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre isso. Então, coanócito
Gente, eu acredito que se isso aí for cobrado numa prova, no Enem, no vestibular, vai ser a célula da esponja que vai cair, tá? O coanócito, uma das células mais importantes dentro da esponja. E quando eu falo importante, é a importância no quesito de cobrança de conteúdo, tá? Então, raciocina comigo. Ela vai buscar os nutrientes que estão na água dentro da espongiocele. Esse excedente de nutrientes é repassado para o amebócito, que é uma outra célula que vai distribuir esses nutrientes por todo o corpo da esponja. Então, voltando aqui, como é que vai ser o fluxo de água na esponja? Vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Quem é que garante essa movimentação? O batimento dos flagelos. Então, quanto mais flagelos houver em uma esponja, quanto mais coanócitos houver em uma esponja, maior será a sua capacidade de filtração. É isso aí, depois desse vídeo bacana que deu para a gente ter uma noção legal de como funciona o fluxo de água da esponja, a gente chega na anatomia e na fisiologia, falando célula a célula. Teremos aí então esses conceitos. Atenção, vamos começar primeiro com o mesoílo, que não é célula. Mesoílo é o nome dessa região entre a camada de coanócitos e a camada de revestimento da esponja, que eu não vou falar o nome ainda. Nesse meio aqui tem uma substância gelatinosa que preenche esse espaço e é justamente nessa região que, olha quem está presente aqui, uma célula que a gente já conhece, o amebócito. Então, voltando ao que a gente já explicou, o coanócito bate o flagelo, movimenta o flagelo, faz a água circular, essa água entra pelo poro, rica em nutrientes, oxigênio, os coanócitos captam os nutrientes, entregam para os amebócitos e os amebócitos distribuem no corpo do animal. Olha que bacana. Então aqui, para a gente entender esses animais que são relativamente simples, né, eu gosto muito de fazer analogias com o nosso organismo, com o organismo dos seres humanos, que é muito evoluído. Mas concorda comigo que essa função que o amebócito está fazendo no meio de uma substância gelatinosa, já parece ali um rascunho do sistema circulatório que está sendo formado? Então, é legal estudar a zoologia com esse raciocínio, de que, por mais simples que os animais sejam, existe ali um caminho evolutivo a ser seguido até chegar nos animais mais evoluídos. Então, mesoílo é o nome dessa região entre os coanócitos e as células de revestimento. Os amebócitos a gente já falou, né? São essas células aqui que fazem a captação dos nutrientes e fazem a sua entrega.
Alguns autores trazem como sendo sinônimo de arqueócitos, e aí arqueócitos a gente trabalha com o prefixo arqueos, já viu esse nomezinho, arqueos? Arqueologia, por exemplo. Com que trabalha a arqueologia? A arqueos é primitivo. Então seriam células primitivas, algo semelhante a uma célula-tronco. Como assim uma célula-tronco? É que essas células podem se diferenciar em outras células do animal. Seguindo, então, próximas células pinacócitos. Essas são as células de revestimento das quais eu venho falando constantemente. Então, vamos melhorar agora? Nutriente captado pelo coanócito, entregue ao amebócito, repassado aos pinacócitos, porque os pinacócitos também precisam se nutrir, porém, não estão em contato direto com a espongiocele. Marca aí, pessoal, marca aí no caderno os detalhes de cada uma. Vamos para os porócitos. Essa aqui eu não vou nem falar muita coisa. Olha só, está entregue já. É justamente a célula que forma os poros. Aliás, que grupo é esse que a gente está estudando? Os porífera. Então, temos aqui os porócitos, que são células especializadas que vão montar os poros por onde a água vai entrar. Actinócitos são células, em geral, posicionadas aqui, ó, no ósculo. Como eu disse a vocês, ainda não há movimento, mas no citoplasma dessas células já começa ali algo parecido com os filamentos de actina e miosina. Então, assim, é como se tivesse um leve fechamento, uma leve movimentação nesse ósculo, mas nada que interfira diretamente na circulação da água, ok? Um ensaio aí de movimentação. Tem mais célula? Tem mais célula. Vamos dar uma olhadinha? Ó, aí temos esclerócitos, colenócitos, né? E aí vamos falar um pouquinho desse termo aqui, espongioblasto. Os esclerócitos são células ligadas à produção de substâncias de resistência. Então imagina, nós temos aqui uma estrutura chamada de espícula, e aí não esquece, marca aí no seu caderno, marca aí na sua agenda, espícula não é célula. Espícula não é célula, espículas são estruturas secretadas por células especializadas, em alguns casos ali os esclerócitos ou amebócitos, iniciando a sua diferenciação. Para que serve a espícula? É ela quem vai dar rigidez ao corpo da esponja. Então, por que a esponja fica em pezinha assim com esse formato dela? Porque tem estruturas que mantêm a rigidez. Agora, da mesma forma que tem rigidez, existem células que vão produzir uma substância chamada de espongina, que vai garantir a flexibilidade. Então, esse animal também ele precisa, né, se comportar em relação ao movimento de marés. Por mais que ele esteja em pé, em algum momento ele vai ter que ceder e retornar à posição original. E, de novo, gente, olha que interessante isso. Se eu estou falando de sustentação da esponja, considerando que ela tem uma estrutura que garanta sua rigidez e outra que garanta a flexibilidade, isso é uma analogia legal com o esqueleto, que tem o esqueleto humano, que contém ossos, garantindo rigidez, e cartilagens, garantindo flexibilidade. Esse nomezinho aqui, espongioblasto, tá? Esse sufixo, dá uma olhadinha. Sempre que ele aparecer, ele vai indicar a fase jovem da célula. Então, é comum aparecer ali nas questões esse nomezinho, espongioblasto. Então, é um nome designado ali a células que estão em desenvolvimento. Em alguns casos, alguns espongioblastos podem participar, né, da produção de espongina também. O próximo slide fala um pouquinho da anatomia das esponjas. Então, olha só, quero que vocês considerem aqui esses três modelos anatômicos: o ascon, o sicon e o leucon, tá? Essas marcações aqui indicam pontos de ocorrência de coanócitos. Então, dá uma olhadinha, o ascon tem menos coanócito que o sicon, que tem menos coanócito que o leucon. Então, caso caia numa prova, você precisa responder qual é o modelo anatômico de esponja que consegue filtrar um volume maior de água por dia. É o leucon. E qual é a explicação disso? Ele possui mais coanócitos. Então, ascon, sicon, leucon, na ordem de capacidade de filtração de água.
Vamos para a reprodução agora desses animais. Nós temos aí a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. A reprodução assexuada, que a gente vai falar aqui agora, ela é bem rapidinho, bem tranquila, tá? Que é o brotamento ou gemiparidade, tá? Não esquece que são sinônimos, brotamento ou gemiparidade. O que ocorre aqui? Quando você tem uma esponja madura fisiologicamente, atenção, maduro fisiologicamente quer dizer que já está pronto para reprodução. E aí pode ocorrer dessa esponja gerar um broto. Esse broto, em geral, é formado a partir da especialização de arqueócitos, de amebócitos. E aí forma-se, então, os brotos. Uma vez prontinho, o broto se solta do animal gerador e teremos aqui agora um clone. Característica da reprodução assexuada, né, gente? Grande número de indivíduos num curto espaço de tempo, porém, sem variabilidade genética. Agora, tem uma reprodução assexuada que olha lá se não vai ser essa aqui que vai cair. Ela é muito comentada porque ela tem uma particularidade. Então, aqui nas esponjas a gente tem essa estruturação, ó. Lembra das espículas que não são células? As espículas são rígidas, são duras, tá? E aí ocorre ali uma junção de várias células ali, os amebócitos, que são células capazes de gerar qualquer célula dentro da esponja. Essas células serão protegidas por uma camada de espículas e serão mantidas na região do mesoílo ali de várias esponjas. Então, essa estrutura é chamada de gêmula. Então, o que é uma gêmula? Aglomerado de amebócitos envoltos por espículas que tem o potencial de gerar uma nova esponja. Vamos aqui rapidinho, eu fiz uma animação rápida aqui para a gente entender. Esse tipo de reprodução pode cair principalmente, tá, em reprodução de esponjas dulcícolas. O que é uma esponja dulcícola? Uma esponja de água doce. Vamos pensar que aqui seja um rio, lá no fundo do rio está a nossa esponjinha, olha lá, ó. Só que o rio, ele tem ali um movimento de enchentes, não é isso? Tem uma época do ano que o rio tem o seu nível elevado. E aí, diferente das marés, que tem um ritmo diário, ali, um ritmo periódico mais curto, os rios ficam ali 2 meses, 1 mês, né? Alagado. E talvez, boa parte das vezes, é tempo suficiente para a geração de novos indivíduos. Então, olha lá, o indivíduo agora nasceu aonde? Nasceu lá em cima, lá onde é a zona de alagamento. Aí eu posso até adiantar aqui, como é que essas esponjas nascem lá? Vai uma larvazinha chamada de anfiblástula, ela é gerada numa reprodução sexuada, que a gente não estudou ainda, é o nosso próximo slide, fica até o final do vídeo, tá? E essa anfiblástula vai gerar novas esponjas. Só que, como eu disse a vocês, esse nível aí é temporário. Vai chegar um momento em que o rio vai voltar para o seu nível normal. Mas a gente acabou de ver que esse animal é filtrador. Se ele não estiver dentro d'água, ele morre. E aí o que acontece? Alguns dias depois da queda dos níveis, do nível voltar para o seu leito normal, as esponjas vão morrer, vão se desintegrar. Mas lembra que é possível ter uma gêmula pronta? Essa gêmula, que é protegida por espícula, suporta esse ambiente desidratado, esse ambiente inóspito. E aí eu vou fazer, ó, vários pontinhos aqui. O que é isso, Kanashiro? São as gêmulas sendo levadas pelo vento, ok? Se a gêmula cair na água, estacionar num substrato e encontrar viabilidade, o que pode ocorrer, pessoal? Surgimento de novas esponjas. Lembrando que essas esponjas são clones daquelas que estavam fora do rio. Então, essa é a gemulação, talvez aí a reprodução que seja cobrado nas provas que vocês vão encarar Brasil afora. Vamos falar então agora da reprodução sexuada. Aqui agora a gente vai considerar a presença dos gametas. Lembra que reprodução sexuada tem gametas. Então teremos aqui nesse caso a esponja macho e a esponja fêmea. A esponja macho vai lançar o espermatozoide. Atenção agora, hein? Isso aqui pode cair em prova. Por onde é que o espermatozoide vai sair? Não esquece, ele vai sair com fluxo de água. Então ele sai pelo ósculo. E por onde é que ele vai entrar? Ele vai entrar pelos poros, correto?
Então, lá no corpo da fêmea, ele entra pelos poros e lá vai encontrar o óvulo, vai fecundar e vai gerar um ovo chamado, né, de ovo ou zigoto. O ovo vai eclodir e originar uma larva, a anfiblástula. A anfiblástula é lançada por cima e se ela encontrar um ambiente favorável, ela se fixa e gera uma nova esponja, ok? A diferença daqui para o brotamento é que esse animal vai apresentar variabilidade genética. Não é clone. Então, a grande diferença da reprodução assexuada para a reprodução sexuada é justamente isso. Então, só para fechar nossa aula aqui, último slide da aula, tá? Como esse animal é muito simples, o que pode cair nas provas que vocês vão encarar pelo Brasil afora, tá? Eu tenho ali a célula e a sua função. Então, pinacócito, células de revestimento. Olha ela aqui, ó. Porócito é a célula formadora do poro. Coanócito é a célula que promove a movimentação da água, tá? É essa aqui que tem um flagelozinho e que vai revestir toda a camada interna do corpo da esponja. Os amebócitos, também conhecidos como arqueócitos, são as que vão fazer a captação do nutriente aqui do vacúolo digestivo do coanócito e entregar para todas as células que não têm um contato direto com a espongiocele. E aí temos espículas. Opa, espícula não é célula. As espículas serão produzidas, secretadas, é uma estrutura silicosa. Quando eu falar em silicosa, eu gostaria que vocês lembrassem assim, sabe, de grão de areia, tá? Algo duro, algo rígido, certinho? Que vai então atuar na sustentação da esponja junto com a espongina produzida ali pelos colenócitos. Olha aqui aquilo que eu falei, gente, ó, escleroblasto, tá? É uma célula jovem, isso aqui vai se tornar um esclerócito. A gente falou do esclerócito agorinha, tá bom? Então seria ali a célula também, né, atuante na produção de espículas. Gostaram da aula? Tem alguma dúvida? Se tiver dúvida, deixa aí embaixo que eu volto respondendo, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula.